Gente, tudo bem com vocês? Estão todos acomodados? Sim. Prazer, eu me chamo Valentina, eu sou presidente aqui da UMES. É um prazer receber vocês aí nessa noite de terça-feira, com a casa cheia, para a estreia aqui do Memórias do Palco. O Memórias do Palco, gente, é um projeto do nosso Centro Popular de Cultura da UMES. A gente costuma aqui abrir a nossa casa normalmente para mostras de cinema, né? E aí fazia um tempo já que a gente não abria para ter um projeto como esse aqui de teatro. O Memórias do Palco, gente, é um projeto muito especial do CPC, justamente porque é algo diferente que a gente está fazendo, que é um seminário para discutir sobre teatro. Então, a partir dessa terça-feira, até as próximas 8 semanas, os próximos 2 meses, toda terça-feira a gente vai estar aqui discutindo teatro e relembrando peças e momentos muito importantes pra gente aqui, como povo brasileiro mesmo, sabe? O Memórias do Palco, esse nome, justamente, ele vem com esse nome de memorar mesmo. A gente teve, na diretoria da UMES, a gente teve uma conversa com o Valério sobre Memórias do Palco e a gente estava discutindo que, enfim, no Brasil a gente tem... a gente é dominado pelo imperialismo, né? E uma das formas de dominação do imperialismo é justamente apagar a nossa memória, tentar apagar a nossa cultura. Então, seja dentro das salas de cinema, que a gente chega no cinema e a gente vê muito pouco do que é a cultura nacional, seja nas plataformas de música, que a gente também vê muito pouco sobre o que é a nossa cultura, mas o teatro principalmente. Então, digo aqui, como juventude, como estudante também, tem muito estudante, é muito raro a gente ver estudante que conhece de fato teatro. Então, eu acho que o Memórias do Palco, ele vem para lembrar a gente do que é o teatro popular de verdade, o que é o teatro feito pelo povo e para o povo, e também a juventude ter acesso a isso. Tem muitos aqui, muitos estudantes que estão vindo aqui que nunca pisaram num teatro na vida, nunca viram uma peça de teatro. Então acho que esse é um momento muito especial para que a gente relembre e tenha aqui, assim, como forma de resistência mesmo, que o povo brasileiro, ele tem sim, ele lembra sim de sua cultura, lembra sim do teatro, lembra sim de sua história. Eu acho que principalmente isso. Então, aqui a gente vai ter a leitura encenada aqui de diversas peças e depois a gente vai ter uma conversa, um bate-papo com várias pessoas assim, muito importantes e especiais para a nossa cultura. E eu acho que é um momento muito, muito importante para a gente, como brasileiro mesmo, estar aqui, estar participando. Então, convido vocês aí a participar também das próximas semanas, nos próximos 2 meses, toda terça-feira a gente vai estar aqui, e convido vocês para estar participando também, estar vindo nas próximas terça-feiras e acompanhar esse projeto que está muito bonito e é tão especial aqui pra gente da UMES e que foi feito pelo CPC também com muito carinho. Falou tudo. Não deixou muita coisa para eu falar, mas agradecer também a presença de todos vocês. A gente vive num país que tem uma cultura novidadeira, né? Parece que sempre a novidade é melhor, o que foi inventado ontem é melhor, e a gente esquece o que foi feito há pouco tempo atrás, né? E com isso a gente esquece a nossa história, a nossa origem, e atrapalha bastante isso. Estava falando para o Lauro aqui no camarim, 10 anos atrás nós montamos aqui, com direção do do João das Neves, uma peça que era para ter sido encenada, era para estrear em abril de 1964, no Teatro da UMES. E vocês sabem por que não estreou, né? E nós montamos aquela, nunca tinha sido montada profissionalmente. E não faltaram alguns inteligentinhos, alguns moderninhos, dizendo: mas essa é uma peça meio datada, não é? Quer dizer, o que foi feito na época, há 40 anos, era uma coisa datada. Como se a gente não estivesse montando Shakespeare até hoje, né? E não tem nada mais atual do que isso. Então, preservar nossa memória sempre foi uma preocupação aqui do CPC, e por isso foi o Marcos Vinícius, que está aqui presente, eu agradeço muito, foi ele quem teve a ideia, disse: nós precisamos botar o pessoal a falar sobre o que aconteceu, a mostrar como é que se construiu toda a história do teatro brasileiro, né? Então, hoje nós teremos aqui, para abrir esse nosso projeto, o Lauro César Muniz e o Flávio Porto Silva, para debaterem um pouco, contarem um pouco dessa história. Mas antes nós vamos ter, isso vai se repetir todas as semanas, uma leitura encenada de uma peça importante na história daquele nosso homenageado. Então, com vocês, o grupo Roda Teatro
vai ler um trechinho do líder. Então, terceiro sinal, cortina aberta, aproveita. Bom, uma honra para a gente homenagear o Lauro com um trecho de O Líder, uma das obras desse que é um dos mais importantes dramaturgos brasileiros. Então a gente vai começar. A história do líder Joaquim Romão é verdadeira. Romão vive na praia de Tabatinga, perto da divisa, entre Ubatuba e Caraguatatuba, litoral norte do estado de São Paulo. É uma história simples, mas exemplifica na sua pureza o que pode acontecer quando há o abuso da autoridade. Abril 1964. Só sei que não fiz nada. Esse inquérito foi instaurado para apurar responsabilidades pelas subversões nas áreas sindicalistas. Dessa forma, espero ouvir, sem mais perda de tempo, suas declarações a respeito das atividades como presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ubatuba. Eu não estou entendendo nada, senhor. Senhor, não é o presidente em exercício do sindicato? Presidente do sindicato? Não sou não, senhor. Essa assinatura é sua. Sim, essa letra é minha, sim. Pois então, o senhor assinou esse documento na qualidade de presidente do sindicato, eleito em Assembleia Geral, organizada por agentes da Superintendência da Reforma Agrária, o SUPRA. Segundo o artigo 115 do Estatuto da Terra, é prerrogativa dos sindicatos rurais representarem os interesses gerais das classes que o integram, ou os interesses individuais dos associados. Artigo 10. São deveres do sindicato promover a reconciliação nos dissídios do trabalho, promover a criação de cooperativas para as classes representadas, fundar e manter escolas de alfabetização. Aliás, para esse programa, o SUPRA lhes fornecerá material e professores para pôr em prática um método revolucionário de alfabetização. O método Paulo Freire. Em pouco tempo, todos estarão lendo e escrevendo corretamente. Esse é o momento
mais importante da reunião. Porque é o momento de escolher aquele que será o vosso representante junto aos poderes constituídos. Eu pediria a todos que desejem se candidatar ao cargo que levante o braço. Um detalhe importante: todos os candidatos deverão ser maiores de idade e alfabetizados. Quem se habilita? Não há ninguém interessado em se eleger o representante de classe? Não é possível. É um cargo importante. O senhor não tem interesse em ser um representante de classe? Ah, e o senhor? O senhor sabe ler? O senhor? O senhor? Ninguém aqui sabe ler? O senhor sabe? Sim, senhor. Sabe mesmo? Sei, sim, senhor. Então, o senhor é o único que pode ser candidato aqui. Qual é o seu nome? Joaquim Romão do Nascimento. Todos conhecem o Joaquim? Ótimo! O senhor é conhecido de todos. Todos concordam com a candidatura de Romão para representante de classe? Quem não estiver de acordo, levanta o braço. Estão todos de acordo. O senhor é o candidato único proposto pela Assembleia. Olha, moça, eu cheguei aqui faz agora há pouco, eu não vi o senhor eu não sei o que o senhor está falando. Não sei nem o que o senhor está falando. O que é isso? Que isso não seja problema. O senhor poderá ler esse livro e se inteirar de tudo. O principal é o senhor se sentir integrado pelos problemas da sua classe. Aceitando esse cargo, o senhor estará colaborando com o governo federal numa campanha extraordinária de esclarecimento do campesinato, visando uma reforma agrária completa e radical que dará a cada um dos senhores um pedacinho de terra para o melhor desenvolvimento dessa região. O senhor é deputado, é? Eu? Não. Eu sou da Supra, a autarquia do governo federal, ligada ao Ministério do Trabalho. Senhor, então, está disposto a colaborar com essa campanha do governo? Se é para colaborar, né?
como signatário desse documento, o senhor está em curso na Lei de Segurança Nacional, no que diz respeito às atividades subversivas. Mas eu tentei fazer de tudo que o moço lá me mandou. Tentei. Eu disse para eles: vocês têm que ir para as reuniões. Os homens do governo querem que a gente aprende aqui, ó, os papel. Pra gente poder receber terra. Eles estão querendo dar terra para nós. Dirigismo ideológico. Eu cheguei a obrigar eles, alguns deles, a ir para as reuniões. Tentativa de coação. Não adianta. Está bem. O senhor confirma plenamente a denúncia contida no relatório. O senhor vai aguardar detido o encaminhamento do processo. Podem levar ele para a cela. Detido? Cela? Mas, doutor, O preso é o líder da Supra, presidente do Sindicato Rural de Ubatuba. Como prova esse documento, perigoso agitador, parte do esquema de subversão. milagre! Milagre! Milagre, eu sou do governo! Milagre, eu sou do governo, cadê o moço? Cadê o moço? Que moço? O moço que mandou chamar essa reunião, cadê o moço? O agente da Supra. É, esse moço. É, manda chamar ele. Manda chamar ele, milagre. Nessas horas, se ele não fugiu, está preso. Isso. Com toda certeza. Espera. Mas ele não é do governo, não? Do governo deposto. Deposto? Como assim? O governo mudou? Teve mudança? Não sabia. Não. Não é possível. Eu não sabia, não. O senhor não lê jornais? A Tabatinga nem chega a jornal, senhor. Não ouve rádio? A Tabatinga não tem nem força de luz. Mas ninguém comenta nada. Não. Na escola? A escola tá fechada, senhor. Só agora, então? Só agora o senhor soube que... Isso é um absurdo. Então deixa eu ver. Eu fui preso porque mudaram o governo. A sua culpa está aqui, materializada nessa assinatura. O senhor assinou um documento que é considerado subversivo. Eu vou ser preso. Eu vou ser preso porque eu sei ler e escrever.
novo a presença de todos vocês aqui nessa noite especial, que a gente está abrindo aqui o projeto com chave de ouro. Agradecer a presença também da Maiara, esposa do Lauro César. E já vou iniciar aqui os nossos trabalhos. Bom, o nosso convidado de hoje, ainda antes de se formar na EAD, na Escola de Arte Dramática, ele já frequentava o Arena. E lá ele participou do seminário de dramaturgia, ainda no início da década de 60. Ao lado de Zé Renato, Vianinha, Guarnieri, Boal, Chico de Assis e tantos outros, eles começaram a criar uma revolução na história do teatro brasileiro. Daí em diante, ele não parou mais de escrever. E ficou famoso por suas inúmeras e icônicas novelas. E hoje a gente vai poder ouvir um pouco e aprender muito com as suas histórias desse mestre da dramaturgia. Queria chamar aqui ao palco Lauro César Muniz. Também queria convidar aqui para fazer os comentários dessa noite professor titular da FAAP na área de rádio e televisão, pesquisador de dramaturgia radiofônica e televisiva, de dramaturgia brasileira, o professor Flávio Porto. Vem cá. E meu colega também de curso. E agora já vou passar a palavra aqui para o Lauro. Um pouco nervosa aqui, mas tudo bem. A palavra é tua, Lauro. Pode começar. Porque a gente está aqui para ouvir suas histórias. Há muitos anos, eu não assistia a essa peça, o Líder. Vocês não viram o Líder, vocês viram uma parte menor que a metade, uma peça curta, uma peça de uma meia hora, 35 minutos. O que vocês viram não é a peça, é apenas uma demonstração do que poderia ser a peça. É o início da peça com uma frase no final, que é o final da peça. Tem lógica isso, essa relação e tal. Agora, essa peça tem uma história bonita pelo seguinte, uma história bem bonita, que eu vivia com muita força e emoção. Ela foi encenada no Teatro de Arena, junto com outras 5 peças, para um movimento cultural contra o governo que havia assumido o poder, né? Que era a ditadura militar, o pessoal da macacada de 1964. Essa peça é baseada, eu criei essa peça baseado numa crônica, uma pequena crônica do jornal Folha de São Paulo. Eu ampliei a ideia, discuti a ideia, e acabou nas mãos do Teatro de Arena. Eu não fazia parte do Teatro de Arena, mas acabou na mão do Teatro de Arena, que
teve a ideia, não é, de criar um movimento cultural em plena ditadura militar, um movimento cultural que lançava 6 peças de 6 autores importantes daquela época do teatro brasileiro, e cada um escreveu uma peça curta, eu escrevi essa, que vocês viram uma parte, e foi um escândalo total, porque a polícia baixou o pau. Nós fizemos essa peça no Teatro Escobar, na época que estava em cartaz também, Roda Viva, do Chico Buarque, no outro teatro. Lá tem 2 teatros, o Teatro Gil Vicente, que é um teatro de plateia como essa, e o teatro de arena, vamos chamar de arena, que não era uma arena, mas era uma oficina, um tipo de coisa assim, que era o teatro da parte superior, onde estava a Roda Viva, dirigido pelo Zé Celso Martinez Correia. Enfim, foi um movimento forte, um movimento de rebelião, vamos dizer assim. É claro que apanhamos muito, muito, muito. Nós fomos invadidos uma ocasião por um grupo que estava disposto a agredir, e tivemos que suspender o espetáculo, sair, havia arma entre os caras que invadiram o teatro, e nós tivemos que sair para outro lugar, e nós pensamos, fazer o quê? Correr para casa dormir? Não, fomos ao Teatro Maria Della Costa, onde estava em cartaz a Fernanda Montenegro com uma peça, não lembro o nome da peça que era, mas fomos para lá explicar o que tinha acontecido no Teatro Escobar. Quer dizer, nós fomos interrompidos de ensinar a peça. Esse movimento cresceu, virou uma coisa que poderia até tentar enfrentar a ditadura militar, o que era um absurdo. Nós não tínhamos tanta certeza assim do poder da ditadura militar, embora outras coisas terríveis já estivessem acontecendo sem o nosso conhecimento. Mortes até de uma das nossas atrizes. Mas nós não tínhamos conhecimento porque eles escondiam tudo. Essa é uma história interessante, curiosa, na medida que nós vivemos isso coletivamente. É um coletivo curto, pouca gente, mas vivemos com uma clareza, bem cientes do que poderia acontecer nesse país a partir daquela época. E realmente a coisa cresceu de uma maneira impressionante. O teatro foi praticamente morto durante um bom tempo. O teatro só podia fazer pecinhas muito leves, peças de brincadeira, peças de comédia simples, de marido, mulher e amante, triângulos amorosos, essas coisas. Não podíamos fazer nada, absolutamente nada que tivesse algum cunho político. Enfim, é uma história, para mim, muito importante, porque isso aconteceu numa das peças minhas, que estava em cartaz, e é uma marca muito forte para mim, muitos anos depois, como hoje, ver um trecho da minha peça. Infelizmente, apenas um trecho. Eu gostaria que esses atores que fizeram essa peça, que dirigiram, que fizeram aqui agora essa peça, montassem a peça inteira. E gostaria que vocês conhecessem a peça inteira. Me deu uma certa frustração agora, um pouco. Eu dá vontade de gritar para vocês: olha, essa não é a minha peça. Essa é uma peça que foi censurada pela metade. Censurada? Agora? Mas não tem mais censura no Brasil. A Constituição de 88 diz que não há mais censura no Brasil.
De fato, não há mais censura, mas houve aqui agora. Não, é brincadeira minha, é claro. Estamos fazendo aqui uma festa hoje, uma festa importante. Esse grupo é muito importante, está começando a provocar a plateia e vai provocar muito mais. E eu quero me aliar a esse grupo para, junto com eles, provocar a plateia. Então, amigos, vou passar para o companheiro, eu gostaria muito de aprofundar minha relação com o grupo, entende? Fiquei muito bem recebido aqui, comi um bolinho assim de chocolate com uma delícia, me deram lá no camarim. Eu estou entusiasmado por estar lotada essa casa aqui. Que coisa impressionante, está lotada. Eu fiquei muito feliz com isso. Eu só quero pedir a eles, pelo amor de Deus, montem essa minha peça, que eles viram só um pedaço. Por favor, não censure o Lauro. Chega de censura. Claro que é uma brincadeira. Mas eu quero dizer a vocês, eu quero acompanhar esse grupo sério, eles são muito sérios, e quero ver essa peça inteira aqui. Eu peço, pelo amor de Deus, eu quero saber o final. Muito obrigado. Eu acho que tem muita coisa a dizer ainda hoje, mas passo para o meu colega Vamos ver se eu vou acertar. Está funcionando? Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer o convite e me colocar como aprendiz de feiticeiro. Porque sentar ao lado do Lauro César Muniz, eu me sinto exatamente como o Mickey. Fascinado. Não é o Pato Donald? Não, é o Mickey. Fascinado. É brincadeira. Eu te conheço a sua história longamente. Mas realmente é um prazer para mim, é uma honra estar aqui e, como eu falei, aprendiz de feiticeiro. Se eu fosse dar uma aula de dramaturgia que ele acabou de dar, eu partiria da ideia como um autor, como um escritor pode, através de uma notícia no jornal, criar alguma coisa que se encaixa exatamente naquele momento político que se vivia e agora, uma vez censurada, o Flávio pede também, como o próprio Lauro, que a peça seja montada na sua íntegra. Mas vejam só, numa aula de dramaturgia, isso principalmente, a gente fala muito em televisão, mas se expande para o teatro, para o cinema, para outros meios, para a literatura, uma ideia que vem de um jornal resulta numa peça. E uma outra coisa que eu queria chamar a atenção é as falas, o diálogo e as expressões do romance. Isso é uma conquista para a nossa dramaturgia e, como eu penso em termos de rádio e televisão, uma conquista para a própria televisão. Não sei se a peça foi chegada a ser adaptada para a televisão. Ela não poderia, no período áureo da ditadura, do golpe militar, mas essa linguagem é essencial, porque é a linguagem do povo. Lembrando que o Brasil é dividido em inúmeras regiões, cada uma com a sua característica, o nosso romance é extremamente brasileiro. E o Lauro, bem como outros autores, como Vianinha, o Guarnieri, tentam trazer para a dramaturgia teatral e também para essa teledramaturgia a linguagem do nosso povo. Então, antes de eu prosseguir,
eu queria fazer apenas um pequeno apanhado, já que o meu campo é televisão. Eu não vou falar exatamente sobre teatro, mas sobre o teatro na televisão, como ele surgiu, e também um pouco sobre a telenovela, onde o Lauro é um dos revolucionários. Então, se vocês tiverem a paciência de me aguentar por alguns minutos, eu vou fazer uma rápida síntese, tentando contar para vocês aquilo, porque, olhando assim para a plateia, eu vejo muitos jovens que não vivenciaram aqueles tempos, que nem sabem que houve uma pré-história da televisão, e que a televisão, quando surge no Brasil em 1950, ela não tem experiência nenhuma. Os profissionais que fizeram a televisão, eles vinham do rádio. E no rádio eles dominavam a voz, mas não a imagem. Homens como Otávio Gabus Mendes, revolucionário no campo do rádio-teatro, ele é pai do Cassiano Gabus Mendes, um dos líderes da televisão brasileira, um dos grandes pioneiros da televisão. O Otávio criou um programa chamado Cinema em Casa, onde ele tentava reproduzir em rádio-teatro um filme, de tal forma que o ouvinte em casa pudesse imaginar, através dos sons, do uso dos vários planos de som, da linguagem, dos efeitos especiais, imaginar a cena como era no cinema. E ele fazia isso importando, através das distribuidoras, os scripts originais dos filmes. Mais tarde, ele morre, infelizmente, em 48, e o seu trabalho é continuado pelo próprio filho, Cassiano Gabus Mendes, e o Walter Jorge Durst, que o Lauro conheceu muito. E o que é que acontece? É o primeiro contato daquele pessoal do rádio com o script de cinema, que se assemelha muito ao que depois seria o script da televisão. Então, quando nossa televisão começa, é uma televisão muito simples. Havia coisa de, no dia da inauguração, 200 ou 250 aparelhos distribuídos pela cidade. Só uma elite realmente tinha dinheiro para comprar um televisor, que era muito caro. E com os anos aquilo vai, lógico, vai se desenvolvendo. Nesse início da televisão, os nossos pioneiros, sem referências maiores do que a imagem no cinema e aqueles scripts que vinham das distribuidoras dos filmes, principalmente norte-americanos, eles começam a tentar desenhar o que seria a programação ficcional na televisão, que se apoiava nesses primeiros momentos em pequenos musicais, punha um cantor cantando, uma Lolita Rodrigues, uma Hebe Camargo, um Ivon Cury, ou então programas humorísticos. O primeiro deles, que estreia no dia seguinte da inauguração, é o Rancho Alegre, com o Mazzaropi. Depois vinha mais música, um telejornal muito precário e, encerrando a programação, um desenho animado. Mas isso era insuficiente. E eles tinham uma vocação, uma paixão por contar histórias, assim como eles assistiam aos filmes. E assim, no finalzinho de 1950, ano da chegada da televisão, o Cassiano Gabus Mendes decide fazer uma adaptação de uma história famosa. Era uma radiopeça que foi filmada, fez um grande sucesso em 1948, 49, havia sido adaptada para a rádio, inclusive, e o Cassiano faz um monólogo de 20 ou 25 minutos de A Vida por um Fio. Esse monólogo que o filme, 1h30, tem inúmeras externas, tem toda uma história de suspense e tudo mais, e o que acontece? Na dificuldade de se fazer uma história com externos, porque era impossível, a televisão era ao vivo, branco e preto, os televisores eram pequenos, não tinha essas telas imensas como nós temos hoje. Ele reduz aquilo para 20, 25 minutos, uma atriz famosa, a Lia de Aguiar, interpreta a personagem principal, e aí começa a vontade de dar prosseguimento
as tentativas de se contar história. E vão surgindo vamos chamar de pequenas tentativas de pequenos teleteatros sem ainda nenhuma importância. Até que convida-se uma atriz de teatro, Madalena Nicol, no início de 1951, exatamente em janeiro de 1951, e Madalena Nicol vem e interpreta uma peça, um monólogo do Eugênio O'Neill, Antes do Café. Na semana seguinte, ela volta e interpreta A Voz Humana, do Jean Cocteau. E nas próximas semanas, ela vai interpretando sempre monólogos, inclusive um deles, Sonatino, do Miruel Silveira. Que importância tem isso para nós? Que importância tem isso para o teatro? Na verdade, era o primeiro momento em que uma atriz de teatro se deslocava para a televisão, a convite, evidentemente, e era aceita pelo público. Esse público pequeno. Qual é a jogada que nós podemos também entender aqui? O fato de você trazer uma atriz de prestígio para uma televisão que estava começando traria também status para a emissora. Seria um convite para que mais aparelhos fossem comprados. A história é muito longa, eu tenho que fazer uma síntese a partir desse momento. Depois de algumas tentativas, algumas aproximações de profissionais do teatro à televisão, nós vamos ter o surgimento do primeiro grande programa de teleteatro, que é o Grande Teatro, que depois passa a ter o nome de Grande Teatro Tupi, onde, semanalmente, às segundas-feiras, tanto que o teatro no início é chamado de Grande Teatro das Segundas-feiras, companhias de teatro, como do TBC, Maria de la Costa e outras companhias, a própria Sociedade Brasileira de Teatro, que era da Madalena Nicol, se apresentam com peças que poderiam ser fim de carreira ou pertencendo ao repertório da companhia ou ainda preparadas especialmente para a televisão. Nós temos, nesse momento, uma ilha de teatro dentro de uma programação que estava tentando se encontrar. E nessa ilha, nós vamos perceber a diferença que havia entre os profissionais de teatro e aqueles profissionais que vinham do rádio. Os profissionais do teatro chegavam à emissora com uma interpretação como se estivessem no palco. Voz impostada, expressões exageradas, aquela coisa que o ator sabe, naquele tempo, que, sem esse recurso, eles tinham que impostar a voz, o gesto tinha que ser apreendido e a voz ouvida pelo último espectador da última fileira. Então, eles tinham uma impostação teatral. Era um espetáculo teatral dentro da televisão. Não era compatível com a linguagem da TV. Enquanto os atores que vinham do rádio, disciplinados pela própria dramaturgia radiofônica, onde ninguém precisava gritar, porque tem o microfone aqui na frente, eles tinham uma naturalidade maior. E assim, as duas vertentes vão aprendendo. O profissional de teatro começa a aprender um pouco mais sobre a linguagem televisiva. E o ator de rádio, que agora estava na televisão, um pouco mais da linguagem teatral. E, lógico, o cinema como referência. Para os nossos atores de rádio, que agora faziam televisão, o cinema era importantíssimo, porque o gestual, a voz, até mesmo a narrativa, apesar das limitações de uma televisão ao vivo, tudo isso ajudava a compor a história. E, finalmente, em 1952, surge um programa que é uma referência, que é o TV de Vanguarda, em agosto de 52, um espetáculo quinzenal feito por profissionais do rádio, agora profissionais da televisão. Então, nós tínhamos, nesse momento, numa única emissora em São Paulo, o Grande Teatro das Segundas-feiras e o TV de Vanguarda quinzenal aos domingos.
A TV Paulista, inaugurada em 1952, também vai ter os seus programas de teleteatro, e em 1955 vai surgir um programa chamado Teledrama, patrocinado pela Casa Três Leões, que não existe mais, e acho que não existe, o Teledrama Três Leões, que era apresentado aos sábados. Reparem que a televisão está crescendo, a audiência está aumentando, e nós temos em 3 dias, sábado, domingo e segunda, 13 espetáculos de teatro. Nós temos, no sábado, o Teledrama Três Leões, com profissionais do rádio, teatro e alguns do cinema. No domingo, TV de vanguarda quinzenal. E depois, o Grande Teatro das segundas-feiras, aquela ilha de teatro dentro da televisão. E vão surgindo outros programas. Teatro Madalena Nicol, Teatro Cacilda Becker, Teatro Nissete Bruno. Então a televisão começa a absorver todos esses profissionais do teatro. E começa com tudo isso a se descobrir uma linguagem. Só que nesses programas de teleteatro, o que é que nós tínhamos? Havia um predomínio muito grande do texto estrangeiro. Muito pouco do verdadeiro teatro brasileiro. Seja o teatro da década de 30, década de 40, Paulo Magalhães, Joraci Camargo e outros autores, o teatro brasileiro era muito pequeno dentro desse universo desses autores estrangeiros. Ibsen, Chekhov, Tennessee Williams, Arthur Miller, Sófocles, enfim, Shakespeare também, lógico. O Dionísio Azevedo, em 54, fez um Macbeth. Ele fez ainda um Otelo, se não me engano, em 52. E Romeu e Julieta também foi feito. Então, Shakespeare também levado ao público. Aqui entra o interesse do Flávio. O Flávio, evidentemente, teve televisão muito tarde. Eu só fui ter televisão em casa em 59. Nós não tínhamos dinheiro para isso. É duro confessar isso, mas é verdade. Eu faço parte do rosto na multidão, não é? E só em 59. Mas aquele jovem, adolescente ainda, talvez nem assim, entrando na adolescência, começa a assistir a esses programas de teleteatro, sem ter ido ao teatro, sem ter acesso a isso. Literatura eu tive desde criança, mas teatro era uma coisa distante. E eu comecei a assistir a essas coisas. Quando eu precisei, muitos anos depois, trabalhando num setor da Secretaria Municipal de Cultura, o antigo IDART, que se propunha fazer a memória do teatro, do rádio, da televisão e do cinema, essa memória que vocês mesmos discutiram, apresentaram ainda há pouco, que é muito falha ainda, né? Eu propus o teleteatro, era uma homenagem que eu fazia àquilo que eu aprendi. Agora, o Flávio era apenas um adolescente naquele tempo. E o resto do público, esse vasto público que ia, hoje, é imenso, mas naquele tempo ele ia crescendo. E vejam a contribuição da televisão levando esses grandes nomes que, dependendo do grau cultural do público, poderia ser entendido ou talvez menos entendido, mas era um espetáculo que trazia grandes nomes da literatura, as adaptações, grandes nomes do teatro e atores famosos no rádio, na televisão, no cinema e no teatro, principalmente. Se nós formos estudar a origem da televisão, da sua linguagem, nós temos que colocar em primeiro lugar o teatro e o cinema. A literatura com suas adaptações, com suas histórias, mas o teatro e o cinema estão fundamentais na formação dessa televisão. No meio de tudo isso, vamos ver como é que nós chegamos ao autor brasileiro. Se havia predominância do texto estrangeiro, alguns produtores, alguns diretores começam a perceber que para o público era mais fácil
se identificar com alguma coisa que fosse brasileira do que uma Londres de Oscar Wilde. Ou então com alguma coisa passada nos Estados Unidos ou qualquer outro país. Vamos pensar sempre em termos de público, esse público que vai crescendo. E alguns autores começam a perceber a necessidade de se abrasileirar tudo isso. E vão surgindo algumas tentativas de se fazer alguma coisa mais próxima do público. Aqui é uma curiosidade que acho que o Lauro deve lembrar. Não sei se isso não aparece muito nos livros. Havia um preconceito, inclusive do ator de rádio, que agora estava fazendo televisão, em trabalhar numa novelinha que daqui a pouco eu vou falar. Quando a novela começa, ela é muito tímida. E esse ator, ele se sentia menor em fazer um capítulo de uma novela como Sua Vida Me Pertence, ou então Um Beijo nas Sombras, que são as primeiras telenovelas, e durante e num domingo interpretar um Shakespeare, ou um Ibsen, um Tennessee Williams, um bonde chamado Desejo, Algemas de Cristal, que foi chamada erroneamente, que é o The Glass Menagerie do Tennessee Williams, A Margem da Vida. Então os atores queriam, os nossos atores de rádio, que agora estão na televisão, queriam fazer esses papéis. E aqui entra uma outra curiosidade. Para muitos, era mais difícil, isso quem fala, né, Walter George Durst e outro, José Castelar, e outros diretores e escritores da época, era mais fácil você fantasiar uma ambientação estrangeira do que a nacional. Porque a nacional todo mundo conhece, ou quase todo mundo conhece conforme a região. E aquela, o salão do Lady Windermere, do Oscar Wilde, que tinha acesso a isso. Então era muito mais fácil você criar alguma coisa nossa, porque até mesmo aquele operário do cenário sabia, ou hoje a gente pode chamar de contra-regra, diretor de arte, sabia que determinado objeto ficaria melhor em tal lugar. O conhecimento. E o público se identifica mais com isso. E essa tendência vai crescendo. Então nós temos, de um lado, os grandes nomes da literatura e da dramaturgia universal, e também os autores brasileiros que começam a ser valorizados e se tornam mais facilmente identificáveis com o público. O público vê nesses personagens o que eles são. E dentro disso existe um programa que pouca gente valoriza, chamado TV de Comédia. TV de Comédia surgiu em 1957 na TV Tupi, e era um programa que pretendia ele pretendia um domingo TV de vanguarda, um grande drama, e no outro domingo uma comédia. E nessas comédias, esse programa que foi entregue a um homem chamado Geraldo Vietri, ele que vinha do teatro amador, que tinha nascido no bairro, acho que no bairro do Brás e cercanias, conhecia muito bem os imigrantes, as várias correntes imigrantes que vieram para São Paulo naquela época. Ele começa a escrever, além de encenar no TV de Comédia peças de autores brasileiros, como eu falei, Paulo Magalhães, Horácio Camargo e outros, ele começa a encenar e a criar peças com esses personagens que ele conheceu na vida real. Então, a vida, ela exporta para a arte momentos. E, assim como o Lauro, de uma notícia, ele tirou uma peça, o Vietri vai tirar desses imigrantes também os seus personagens. E dessa forma, o público se identifica cada vez mais. E assim,
o teleteatro vai caminhando. Só que em 64 nós temos um golpe. Nós entramos num regime ditatorial. A censura vai agir. Então tudo tem que ser feito de uma forma que o censor não perceba. Há cortes, há mudanças, mas os nossos autores vão se virando, vão camuflando. Alguns, inclusive, proibidos de participarem de teatro, escreverem para teatro, para cinema, para televisão, mas sempre se dá um jeitinho e eles vão lutando com isso, né? No meio de tudo isso, o teleteatro vai sofrendo cada vez mais a concorrência de outros elementos, a telenovela, que aí deslanchara, os enlatados que vão tomando o espaço, e eu digo os enlatados, as séries televisivas, principalmente as que vinham dos Estados Unidos, porque era mais fácil por uma emissora comprar uma série, porque a cada teleteatro tinha que se montar o cenário, ensaiar, além de escolher o texto, o autor tinha que, se fosse a adaptação de um romance, escrever em 10 ou 15 dias uma peça televisiva. Então, cenografia, direção de arte, sonoplastia, ensaios, tudo isso demandava tempo e dinheiro. E comprando uma série, durante 50 semanas, a emissora não precisaria se preocupar. E as séries eram bem quistas e assistidas pelo público. Além disso, a telenovela se tornaram uma força. Ela que começara tão fraquinha lá atrás, ela ganhara força. E o teleteatro vai perdendo as suas possibilidades até que ele desaparece. Um dos últimos espetáculos do TV de Vanguarda foi uma peça do Brecht, Alma Boa de Setessoan. E assim, o gênero teleteatro será tentado voltar através de outras emissoras, inclusive da própria Globo, a TV Cultura, com o Teatro 2, criado pela Lídia Alícia. E esse gênero vai desaparecendo e o público já não se sente mais à vontade, não sente vontade de assistir aquilo ali. Mas e a telenovela? A telenovela eu posso dividir, e o Laura aqui me corrija, por favor. A telenovela pode ser dividida em 4, pelo menos, estágios. O primeiro estágio, de 1951, com Sua Vida Me Pertence, que foi a primeira telenovela escrita por um radioator e radionovelista, Walter Foster, tinha apenas 15 episódios e era apresentada de uma, depois de 4 semanas, passou a ser 2 vezes por semana. Apenas 15 episódios. A segunda novela, Um Beijo nas Sombras, também na faixa de 10 a 15 episódios. Aí veio Noivado nas Trevas, Meu Trágico Destino e inúmeras outras novelas. Histórias muito simples, capítulos de 20 a 25 minutos, mas sem maiores interesses. Então a novela nasce muito tímida na televisão. Quando nós chegamos em 1954, quando o teleteatro está no auge, a telenovela, talvez por uma necessidade de ganhar espaço, lembrando que quando a telenovela começou, ela começou com o intuito de atrair o público feminino. Lembrando que a mulher sempre ficava no ouvido do marido, porque a vizinha já tinha televisor e ela não. Então, a figura feminina era importante ser seduzida pela telenovela e, assim, a possibilidade de se vender mais aparelhos. Muito bem, quando nós chegamos em 54, estamos no auge dos programas de teleteatro e a novela começa a se voltar para romances, como O Conde de Monte Cristo, Robin Hood, histórias, Máscara de Ferro, histórias, Os Três Mosquiteiros, inclusive na TV Tupi, branco e preto. Como é que iam fazer isso, que era tão famoso no cinema, fazer agora isso numa televisão branco e preto? E durante um bom período, o que predomina na telenovela são as adaptações de obras literárias. Em 63, aliás, de 54 a 63 domina isso. Em 63,
numa emissora que havia surgido em 1960, a TV Excelsior, foi lançada a primeira novela que se transformaria na primeira novela diária, ou seja, de segunda a sexta. Ela começa com 3 episódios por semana, depois passa para 4 e finalmente para 5 episódios. Essa novela não era brasileira. O diretor artístico, Edson Leite, tinha ido à Argentina, descoberto que as novelas lá duravam apenas um mês. Mas ele se interessou, comprou os direitos de várias novelas, e essas novelas eram entregues aos nossos autores que, por pedido da emissora e dos patrocinadores, começaram a esticar as novelas. E aqui entra um elemento importante. Nós estamos em plena época da ditadura. Uma novela argentina não tinha problema nenhum conosco. A Moça que Veio de Longe, e muitas outras, Ambição, várias novelas, não tinham problema nenhum. Elas não falavam da realidade brasileira. E no espichamento dessas novelas, para de 30, 60, 80 episódios, entra o autor brasileiro. Além de traduzir, ele ia aumentando. Nesse aumentar, ele vai colocando um pouquinho mais de Brasil, um pouquinho mais da nossa linguagem, um pouquinho mais coloquial, não aquelas frases empoladas, geralmente vistas em traduções, em adaptações. Flávio, eu só queria pedir para você concluir um pouco. Então eu vou passar. Para a gente poder ter tempo da plateia poder perguntar bastante e vocês poderem responder bastante. Eu sei, eu sou prolixo demais, eu não consigo fazer a síntese. É um defeito meu. Então, rapidamente, as novelas vão se tornando mais nacionais e surgem agora... Agora eu vou ter que entrar em ritmo acelerado. As novelas vão se tornando um pouco mais características brasileiras, até o momento em que nós temos a consagração da telenovela diária, que é uma novela argentina espichada aqui, A Moça que Veio de Longe, e em 65, O Direito de Nascer, que cristaliza a novela diária na televisão, e logo em seguida, outras novelas, onde os nossos autores transformam aqueles textos argentinos, alguns mexicanos, que é o caso do Direito de Nascer, em obras brasileiras. E daqui para frente, a novela vai ganhando um cunho cada vez mais nacional. Vem novelas como As Minas de Prata, A Muralha, O Tempo e o Vento, e, finalmente, surge uma novela chamada Beto Rockefeller, que introduz o personagem tipicamente brasileiro, digamos assim, paulista, porque a novela se passava em São Paulo. Daqui para frente nós temos uma novela essencialmente brasileira. E, lembrando um pouco o Lauro, quando escreveu sua primeira novela, ele já fez experiências com a imagem, com o próprio tema, com o diálogo, e outros autores vão seguindo essa linha, que é o produto de vários autores, na verdade, e nós chegamos a uma novela que hoje é essencialmente brasileira. Dentro da novela nós temos todos os ingredientes do romance folhetim e do melodrama, mas a temática, o ator, a interpretação, a ambientação é nossa. Então nós estamos falando agora sobre o nosso povo, sobre a nossa forma de viver. Eu tive que fazer uma síntese rápida, né? Muito bom. Não, a aula estava maravilhosa, mas a gente tem que também abrir para a plateia. Não fala demais, não. Tem um microfone em uma sala que eu não paro de falar. Outra coisa, eu lembrei de uma coisa que complementa o que você falou também, que é o seguinte: uma vez eu estava em Guarujá, no Guarujá, um pouco afastado do centro da cidade, uma espécie
de casa de praia, de uma outra prainha que tem lá em Guarujá. E peguei o carro, fui para a cidade para comprar alguma coisa. No caminho, eu vi uma pessoa, olhei para ele, e ele fez assim para mim, fez assim com a mão. Eu falei, ele está pedindo carona, claro, eu não conheço, mas eu acho que eu vou dar carona para ele, porque é um rapaz simpático e tal. Fiz assim para ele, ele entrou no carro. Você vai para a cidade? Vou. Me leva até lá, eu preciso comprar um negócio. Claro, claro. Vamos caminhando, conversando. Falei, o que você faz aqui? Eu sou pescador, eu pesco. Ah, sim, mas eu já estou meio assim parado de pescar, estou fazendo outras coisas. Como é que você chama? Falou, Romão. Falei, como? Romão. Meu Deus, você chama Romão. Nós somos 200 milhões de habitantes e eu encontrei com o meu personagem, que existia mesmo, tinha sido notícia da Folha. Então, isso me aconteceu. Isso me aconteceu. Ou seja, o Romão estava comigo ali e eu disse para você, você não sabe a nossa relação. Ele falou assim, não entendi, senhor. Ele pensou, esse cara vai me cantar, né? Não cantei. Aí eu falei para ele, eu conheci você pelo jornal. Ele falou, como, senhor? No Jornal de São Paulo, na Folha, saiu uma matéria sobre a sua história. O pescador que viveu uma prisão sem ter consciência do que estava acontecendo. Ele, bom, eu talvez não tenha entendido do jeito que falei agora, mas ele entendeu e disse assim, me falaram que em São Paulo, uma vez, alguém contou a minha história. Aí eu falei, fui eu que contei a sua história. Mas como assim? Como é que o senhor sabia? Eu não sabia nada. Pura coincidência. Somos 200 milhões de habitantes, mas nós dois nos encontramos aqui e você é minha personagem, você não é o Romão, você é minha personagem. Ele falou, como eu sou sua personagem? Não sei o que é isso. Eu falei, não depois você explicou. Deixei ele, não, você não vai tomar o café, não vai andar por aí, não, você vai tomar o café comigo. Aí ele falou, vamos tomar um café? Vamos tomar um café. Foi lá, ele falou assim para mim, mas eu pago esse café, tá? Se o senhor me deu uma carona, eu pago esse café. Eu falei, não, cara, ganhei muito dinheiro às suas custas, minha peça fez um enorme sucesso. Bom, enfim, essas coisas acontecem, né? Parece mentira que em quase 200 milhões de habitantes naquela época eu tenha cruzado com o meu personagem, ou seja, ele existia mesmo, conversei com ele, levei, tomei um café com ele, ele não podia fazer outra coisa, ou jantar comigo, ou, sei lá, passear comigo, sei lá, fazer outra coisa, conversar sobre a peça, ele não entendia bem o que significava ele estar numa peça de teatro em São Paulo. É isso aí. Agora, tem coisas lindas, né, cara? Você falou coisas magníficas e eu me lembrei de uma coisa curiosa que se encaixa do que você falou, é outro assunto, que muitos atores de teatro fazem telenovela no Brasil, porque fora do Brasil é raríssimo algum ator de teatro fazer telenovela. Acontece, principalmente na América Latina, um ou outro país. Mas na maioria dos países da Europa ou dos Estados Unidos, a coisa não acontece assim. Não, os atores de teleteatro não são os mesmos atores de teatro e cinema. Nos Estados Unidos, por exemplo, raramente acontece. Agora tem aparecido algumas minisséries, né, americanas, por exemplo,
que lembram um pouco as nossas telenovelas, embora sejam curtas, né? 15 capítulos, esse é pouco mais. Enfim, essa noite aqui foi realmente para nós aqui, eu me diverti muito com a sua história, e eu acho que dá muita vontade de fazer isso aqui virar alguma coisa enorme. Não que não seja, a casa está lotada, gente. Isso é importante, o teatro está lotado hoje, terça-feira. Isso para nós é lindo, eu fiquei bobo de ver tanta gente. É gente que está preocupada. E sabe que eu peguei a folha hoje, eu falei, vou dar uma olhada naquela nosso encontro à noite. Não tinha nada na folha, nada. Não saiu nada, com certeza vocês enviaram. Não tinha nada. E está lotado aqui, como é que aconteceu uma coisa dessa? Não é? Posso falar uma coisinha só? Pode, à vontade. Eu vou falar para vocês para mim é importantíssimo. Conhecer o Lauro realmente é uma emoção. Eu só o conhecia de nome, acompanhei várias coisas dele, mas há um momento numa telenovela do Lauro que eu considero uma obra-prima da teledramaturgia brasileira. É uma novela, não era da Globo, ele escreveu na Record, Cidadão Brasileiro. Há um personagem, vivido pelo Cecil Thierry, que tem uma necessidade de morrer. Ele quer morrer. E o Lauro prepara isso em vários episódios. A cena culminante é quando o personagem do Cecil Thierry está sentado fora da casa grande e conversa com o empregado. A conversa é extremamente com subtexto. O público, não sei se consegui, eu mergulhei literalmente na tela. E, no momento seguinte, o personagem vai para o quarto e morre. Se vocês soubessem a continuidade, se vocês tivessem assistido toda essa preparação, o desenvolvimento e o clímax, vocês ficariam extasiados como eu fiquei. Esse momento dessa novela, que infelizmente eu não tenho gravado, é, como eu falei, uma obra-prima na teledramaturgia. É como construir um clímax, um desespero tão grande do personagem, de uma maneira que você fica preso e vai acompanhando, segundo por segundo, suspiro por suspiro, palavra por palavra desse personagem. É inesquecível, Lauro. Obrigado. Eu não conhecia essa história. Realmente não. Mas é impressionante. Você marcou de uma forma definitiva. Eu que agradeço. Puxa vida. Bom, muito bom descobrir isso. Eu queria abrir aqui para. Eu acho que deve ter muita gente com vontade de fazer perguntas. Eu, pelo menos, tenho algumas aqui. Mas acho que eu vou abrir primeiro para a plateia. Se alguém quiser fazer alguma pergunta aqui para eles, aí vocês, não sei se o pessoal vai passar o microfone. Então vamos abrir aqui, porque aí eu acho que a gente tem mais tempo de responder e aí o debate fica um pouco mais caloroso. Oi, Laura, eu queria fazer uma pergunta para você. Estou aqui, Laura. Oba. Tudo bem? Queria fazer uma pergunta para você. A questão da encenação, essa espécie de evolução da encenação do Arena para o CPC, até a opinião, no sentido dessa pesquisa do ator, da expressão popular do ator, em oposição a uma espécie de representação mais
engessada que vinha, uma pesquisa disso daí, e como, de algum modo, isso se manifestou depois do seu trabalho televisivo. E na questão do trabalho televisivo, se você puder entrar um pouquinho na novela O Casarão, que foi uma novela que me marcou muito, inclusive aquele personagem do Mário Lago, que era um personagem extraordinário, e que você puder fazer um pouco uma linha de passagem em torno dessas questões. Obrigado, viu? Eu estou meio perdido. Bem, você fez uma explicação. Você quer fazer uma pergunta para mim? Eu não sei se é possível a gente perceber, desde o início do Arena, do Teatro de Arena, uma mudança no tipo do ator se apresentar, a expressão do ator. Claro. É muito interessante isso que você observou, muito interessante. É o seguinte, o teatro, com essa estrutura que está aqui, embora seja bem menor do que a maioria dos teatros, mas essa estrutura, plateia lá, palco aqui. O palco é uma definição de ficção em geral. Se não é uma reunião como essa, por exemplo, se é o acontecimento, como houve aqui antes, o palco é um lugar em que a ficção se faz. O que está do palco, da ponta do palco para dentro, é ficção. E o público se identifica fortemente com essa ficção, não é? O Arena, o Teatro de Arena, do Guarnieri, do Boal, de grandes atores que passaram por lá, Paulo José, Flávio Miliaccio. O Arena é ao contrário disso. O Arena é ligado a uma plateia. A plateia, se alguém quiser ir embora, aqui é fácil. Ninguém percebe, vai por aquela porta do fundo. Se alguém quiser ir embora no Teatro de Arena, tem que virar personagem. Atravessa o palco não, a arena, atravessa a arena e sai. Isso cria situações completamente diferentes. É muito difícil alguém sair do Teatro de Arena sem passar por aquela arena. Então, aqueles atores se habituaram muito com representar de perto. Nós dois estamos longe um do outro. Nós estamos aqui a sei lá, 50 metros de distância, não? Mais ou menos, um pouco, uns 40. Eu não estou te vendo bem, você está me vendo, eu tenho essa luz enorme na minha cara, mas eu não estou te vendo bem. Mas isso não tem importância também, porque é o que eu vou falar, do Arena, você vê em close, no Teatro de Arena de São Paulo e outros do Brasil, e também, você vê em close o personagem, sempre em close. Você dificilmente vai olhar para a cintura para baixo do personagem, que é o ator, é a atriz. Você vê o rosto, você vê o close. Aqui não dá para ter close, não é? É muito próximo a Arena. E daí o sucesso brilhante dos atores que trabalhavam lá. Eles estavam habituados a trabalhar embaixo. Ou seja, em vez de jogar lá para cima o personagem, gritar, falar, não, eles falavam suave, como se faz no cinema. Então, o público adorava aquilo. Ver de perto o Guarnieri, ver de perto o Paulo José, Regina Sfati, representando ali, praticamente na casa dele. Ele está pertinho ali, ele nem lembra às vezes que está no teatro. O Teatro de Arena tem essa excepcional vantagem do teatro de palco, não é? Agora, isso não quer dizer que eu goste mais do Teatro de Arena do que do teatro de palco. Eu adoro o teatro de palco. Minhas peças foram quase todas encenadas em teatro de palco, assim como este. Agora,
Puxa vida, como é importante, como foi importante o teatro de arena. Quando esses atores saíam para o palco, havia alguma coisa que os afastava, né? Quando você via Paulo José, por exemplo, um enorme ator, você se identificava mais com os filmes do Paulo José, que eram muitos, do que com a representação dele no teatro de arena, porque é muito perto, era muito close. E o teatro distancia. É muito perigoso o teatro. O ator de teatro precisa ter uma força de comunicação muito maior que o ator de cinema ou o ator que está no teatro de arena. É fantástica essa comunicação, muito difícil. Eu gostaria que alguma atriz que esteja presente me explique como é que você, estando aqui no palco, você vai até a última fileira com tanta força. Eu me surpreendo com isso, eu me surpreendo. Sabe, o ator fica em close se o ator for muito bom, se for uma Cacilda Becker, se for uma grandíssima, uma enorme atriz, aí ela realmente parece estar em close e para a pessoa que está na última fileira do teatrão. Então, essa é uma coisa muito interessante, que os atores de teatro, aqueles que fazem no palco para uma plateia, esses que fazem esse tipo de relação, eles precisam ter um nível de qualidade, uma força de comunicação que é muito difícil. Eu fico admirado quando vejo um grande ator de teatro, uma grande atriz, interpretando num palco tão distante de mim que estou na última fileira do teatro. É impressionante. Eu digo para vocês, eu não sou ator. É impressionante como é que uma atriz, um ator, consegue passar lá para a última fileira de um teatro de, sei lá, 1000 lugares. E não são poucos, são muitos. É impressionante essa capacidade do ator. Eu fico impressionado, fico surpreso com essa possibilidade. Eu não sei como eles conseguem. Se alguma atriz quisesse fazer uma cena qualquer aqui... Alô, atores, atrizes. É atirado. Não, é impressionante a capacidade que tem de um teatro de 1000 lugares, com essa estrutura aqui de plateia para palco, comunica muita força, comunica emoção, comunica verdade, você vê a lágrima descer. Parece mentira que eu estou dizendo, mas é verdade, você vê a lágrima descer na última fileira de um teatro de 1000 lugares. É impressionante. Eu adoro a interpretação, adoro os grandes atores. Até os atores medianos me emocionam. Ninguém vai representar nada aqui? Alô. Ô, Lauro, na apresentação eu falei, né, que você participou intensamente do seminário de dramaturgia lá no Arena. Será que você podia contar para a gente um pouquinho como que era o método, como que vocês desenvolveram no seminário e como que isso influenciou na sua escrita, na sua dramaturgia? Olha, a única coisa que não era certa quando você fez a apresentação, aquele rapaz, os rapazes que estiveram aqui fizeram a representação, a única coisa que não era certa é isso. Sabe por quê? Porque eu nunca trabalhei no teatro de arena como autor. Nunca. Uma vez o Poal me deu uma segunda-feira, que é quando descansa a companhia, não é? Uma segunda-feira para eu fazer 3 peças curtas minhas.
do Teatro de Arena. Foi a única vez que eu vi uma peça minha no Teatro de Arena. Eu nunca participei. Minhas peças foram todas encenadas em teatro dessa estrutura. Então, eu nunca participei do seminário. Nunca. Pesquisei pra caramba e não deu certo. Eu admirei todo o trabalho do seminário. Eu acompanhava, porque eu também era aluno do Boal da Escola de Arte Dramática. Então ele contava para nós as coisas que rolavam lá no seminário. Então eu soube de muitas coisas, achei muito interessante tudo, mas eu nunca tive oportunidade de participar do seminário. Uma vez eu dei uma cantada do Valdo Viana, filho, ele estava comigo, ele, Boal e mais algumas pessoas, num barzinho ali perto do Arena. O Boal foi para o teatro, eu fiquei aqui sozinho com ele e falei para ele sobre isso, né? Que coisa maravilhosa que é vocês estarem fazendo esse seminário, entende? Eu gostaria de participar desse seminário. Falei para ele, esperando que ele tomasse alguma atitude. Ele falou, mas não pode, porque lá somos só nós mesmos, tal. Fiquei com uma puta raiva do governo. Meus tipos. Sobre o método, depois você, como que era lá, o funcionamento, então? Eu sabia que era uma mesa onde havia vários pretendentes a autores, seria um desses naquele momento, vários pretendentes a autores e autores já consagrados, como o Vianney, como o Guarnieri, Milton Gonçalves, junto com pessoas que ainda estavam estudando dramaturgia, aprendendo o que é dramaturgia. Olha, a dramaturgia não é simples. Dramaturgia é preciso conhecer profundamente algumas coisas ou ter um talento nato. Tem caras que nascem sabendo escrever teatro. É modo de dizer, claro. Mas, de repente, se escreve uma grande peça e pergunta o que ele fez antes. Nada. Acontece isso. Acontece no Brasil muito. Parece que o Nelson Rodrigues foi uma coisa assim. Não tenho certeza. Estou falando de uma coisa que eu ouvi falar. Foi uma coisa assim, que ele era jornalista, tal, ele pegou e falou, escreveu uma peça. Era o Nelson Rodrigues. Explodiu a peça, revelou-se um dos maiores atores de todos os tempos do país. E no entanto, assim, ele não aprendeu com ninguém. E assim, muitos nunca fizeram dramaturgia, ou seja, nunca pensaram teoricamente na dramaturgia. Não é fácil. Dramaturgia é complexa, é uma coisa complexa. É preciso pensar em filosofia. Por exemplo, Hegel. É preciso conhecer, que se tiver uma chance de ler Hegel e entender as leis de dramaturgia do Hegel, é possível que você até escreva uma peça. E tem outros que escrevem peças e você fala, puxa, você tem uma dramaturgia boa, você não sabia disso. Entende? É uma coisa, é um mistério. Eu diria que é um mistério. A Renata Palottini me contou uma coisa. A Renata Palottini é uma grande poeta de São Paulo, do Brasil. É uma grande poeta que, infelizmente, já partiu. E me contou assim, eu tive um papo com o Boal hoje. Nos encontramos lá no lançamento do livro dela, do livro de poesia. Eu tive com o Boal hoje e perguntei para ele, Boal, o que você acha dessa história do Lauro? O Lauro é engenheiro, ele se formou em engenharia, ele trabalha como engenheiro. Por que de repente ele vira um dramaturgo que consegue fazer uma peça que explode, que é a peça que, pelo grupo da Cassino Beck, Santo Milagroso, explode, todo mundo vai ver, faz sucesso, vira filme. Como é que acontece isso? O Boal falou, olha,
Eu não sei explicar. O Boal é o maior conhecedor de dramaturgia que havia no Brasil e que talvez até hoje ninguém tenha superado. O Boal dizia, eu não sei explicar. Esse é nato. Tem gente que nasce com esse jeitão de escrever e entender o que é dramaturgia sem racionalizar o que é. Vai fazendo, vai lá escrevendo assim. Disseram que era o Rodrigues, o Nelson Rodrigues. Sabe? É uma coisa misteriosa. O que é dramaturgia? Como se chega a ser dramaturgo? Realmente, ou você estuda Hegel, ou estuda coisa parecida com Hegel, muito lá para baixo, porque o Hegel é o mais top de todos aqueles que escreveram sobre dramaturgia entre os grandes filósofos da história do século XX. Então, o que é? O que é dramaturgia? Sabe? Ou você tem aquilo, nasce com aquilo, e nem sabe por quê, no meu caso, e de repente você sai de um seminário de dramaturgia, você acha que eu participava? Eu não participei nunca. Mas eu nasci com essa porra desse talento, graças a Deus. Porque não estou falando que eu tenho talento, não. Estou falando que eu tenho também esse talento de dramaturgo, como os muitos outros têm. Alguns nunca aparecem, outros por algum motivo, e no meu caso eu nem sei explicar, de algum motivo, resolve escrever aquilo que pensa, não é? E escreve de uma forma teatral, de uma forma dramatúrgica. O que é dramaturgia? Peguem, tenham paciência, peguem o Hegel, leiam o Hegel, se encontrar em português, tomara que encontra-se, encontra. Leiam que o Hegel fala sobre dramaturgia. Vocês, os que têm alguma coisa, algum talento, alguma sensação de querer escrever teatro, vai entender muito bem aquilo e vai se enriquecer. Mas vale a pena realmente ler o Hegel. Eu li muito tarde, eu já tinha até estreado como dramaturgo do Teatro Cacilda Becker, mas é uma coisa excepcional. O Hegel captou muitíssimo bem o que é teoricamente a dramaturgia. É linda. Para quem conhece dramaturgia, conhece nascendo já meio dramaturgo, quem já conhece, se enriquece com o que lê e descobre que aquilo tudo que está lá no Hegel, parece que o Hegel era um dramaturgo, e ele não era. É impressionante, eu acho que vale a pena ler, vale a pena. Quem gosta muito de teatro, quem ama teatro, e aqui deve ter muitas pessoas, quem ama teatro deve ler esse especial momento do livro do Hegel. Vale a pena, vale realmente a pena. Os que estudam teatro, que analisam o teatro, vão se enriquecer bastante com o que ele coloca ali. Muito, muito. O próprio Boal fez isso. O próprio Boal estudou bastante o Hegel. Ele admitiu, ele foi para os Estados Unidos para estudar, para trabalhar em química. Ele era químico, o Boal. Ele trabalhava em fábricas. Ele foi para os Estados Unidos estudar um pouco mais química e, de repente, foi começar a prestar atenção no teatro. Leu um livro de dramaturgia que ele encontrou em Nova York, Lawson, o autor chamava-se Lawson, e foi estudar teatro em Nova York. E veio para o Brasil trazendo para nós todas essas questões teóricas que ele colocou para todos os autores da Arena, do Seminário de Dramaturgia do Arena.
Desculpa, eu estou um pouquinho cansado. Oi, boa noite. É um prazer estar aqui hoje, nesse encontro. Eu queria várias coisas, assim, várias curiosidades, né? Mas acho que, pensando em Memórias do Palco, uma coisa que me vem assim na cabeça é como que você começou a escrever, né? O que te levou a escrever, por quê? E como você passou da escrita do teatro para a teledramaturgia. E numa segunda parte, assim, como você vê a dramaturgia atualmente, assim. Olha, comigo aconteceu aquilo que o Boal falou para a Renata sobre mim. Ele falou, o Lauro é um caso dado. Sabe por que eu acho que são mesmo? Não tem qualidade nisso, tem apenas descoberta de dramaturgia, descoberta de como comunicar com dramaturgia, como se comunicar do palco com a plateia. Não existe uma visão de qualidade disso nenhuma. Mas o que aconteceu comigo foi que, uma vez, eu estava numa fazenda, numa cidadezinha do interior do estado de São Paulo, em Guará, uma cidadezinha minúscula, não é Guaratinguetá, é uma cidade bem pequenininha. É uma cidade que hoje tem 4 milhões de habitantes, se tiver. Eu estava em Guará e... Não, eu estou meio perdido. Pode falar. Eu estou um pouco cansado. Não se preocupe. Não, eu quero retomar o papo. Eu estava em Guará. Eu estava em Guará e... Eu não lembro, desculpa. Eu realmente não lembro. Estou velhinho, estou com 86 anos. O ano que vem eu faço... O ano que vem eu faço 87, porque 86 mais o ano que é esse dá 87, tá? E depois 88 e logo pulo para 90. Aí eu vou ter medo. Mas eu estou forte, mas deu um branco em mim agora, sabe? Deu mesmo um branco. Uma peça na fazenda quando você era criança. E aí você já apresentava... É verdade. Eu contei para ela, ela está contando para mim. Deve ser verdade. Então, assim, nós estávamos na fazenda em Guará, e meu pai e meu tio, que era o dono da fazenda, meu tio e meu pai, que era o meu tio era o dono da fazenda, meu pai, e eles começaram a fazer um palco. Aqui tinha o terreiro de café, eles fizeram um palco perfeito, fizeram lindamente um palco. E nós começamos a representar nós crianças começamos a representar nesse palco, e todos os caboclos, a moçada da colônia, que moravam na fazenda naquela época, nas fazendas tinham a colônia, que era onde moravam os trabalhadores rurais. Eles foram assistir. No primeiro dia, tinha 100 colonos, vindo de outras fazendas também. No segundo dia, era uma loucura o que tinha de garotada, de colonos, de gente muito simples, analfabetos, assistindo teatro. Então, teatro é essa coisa que você não explica bem o que nós que representávamos, éramos crianças, bobos, fazendo representações engraçadinhas para as pessoas rirem, entende? Coisas assim desse tipo. Então, acho que a partir daí, eu era muito criança, mas acho que foi a partir daí que eu falei, puxa, nunca mais largo isso. Isso é bom demais. Não ser ator, isso eu não fui muito por esse caminho.
mas inventar na hora histórias. Eu ia inventando os atores que estavam fazendo, o que aquelas crianças estavam fazendo, eu já ia inventando coisas. Isso aconteceu realmente em Guará, aconteceu nessa cidadezinha de 4.000 habitantes, sei lá. Bom, eu vou passar para o colega que estou me escutando. Uma consideração final, se o Lauro também quiser fazer alguma consideração final, e aí a gente encerra. Eu só queria falar uma coisa. Alô? O Lauro falou de uma poetisa e acho que nós temos que fazer uma homenagem. Eu acho que deve ser a Renata Palottini. Boa, muito bom. Alô, Renata. Estamos na terra ainda. Queremos fazer uma referência mais do que meritória a você que está por aí. Não esquece de dar um abraço do Dias Gomes. Para quem pretende escrever para teatro ou para televisão, alô? Para quem pretende escrever para teatro ou para televisão, eu recomendo alguns livros da Renata Palottini. E em televisão ela tem um que eu adotava em sala de aula, sempre um mesmo capítulo, fazia questão de que os alunos lessem o livro, mas eu ressaltava o capítulo que dá as dicas para um capítulo de telenovela. E a Renata é ótima. Além de poetisa, fez coisas magníficas em teledramaturgia e, como professora, ensinou a muitos alunos. Infelizmente, não tive a chance. Eu conheci Renata, mas não tive a chance de conhecê-la, né? Pessoal de ser seu aluno. Eu fiz só uma disciplina como ouvinte, ainda na comunicação, na rádio e TV, e foi o único contato que eu tive com Renata. Mas a minha admiração vem de muito tempo. É isso que eu tinha falado para a Renata. E só uma coisa, uma consideração final, não esqueçam da importância da televisão como uma forma de levar alguma coisa boa para o público. Seja um programa musical, seja uma novela, seja um especial, seja um programa humorístico, tudo aquilo que é bem feito ajuda a educar, a criar um bom gosto. E é lógico que, dependendo do emissor, nós podemos ajudar ao nosso público, ajudar ao nosso povo. Passar a importância de lutarmos pelas nossas coisas e não que sejamos sempre prisioneiros ou vulneráveis a tudo aquilo que vem de fora. O que vem de fora, nós temos que pegar o que é bom, assim como a nossa própria televisão fez. Mas hoje nós temos uma dramaturgia nossa, seja no teatro, seja no cinema, seja na televisão. Então são veículos ou meios, se vocês quiserem, de grande importância. E a fascinação que o Lauro tem pelo palco é a do Flávio. Só que eu não pude ser ator, porque a família não deixou, sou daquela geração que ator não era carreira, né? E assim eu fiquei como um espectador. Já tem tempo. Você pode ser ator amanhã. Até que eu não seria mau ator, não. Acho que seria bom. Tem um jeitão assim. Eu tenho um faro, viu? Desculpa, atores e atrizes. É um pouco tarde para mim agora, mas de qualquer forma eu curto isso. Você devia tentar. Tenta, começa amanhã. Não, queria só abrir para o Marcos Vinícius, que quer dar uma palavrinha aqui antes da gente encerrar. Não, só quero dizer que estão cortando meu barato.
porque eu vim aqui para ouvir e aprender, não para falar nem ensinar, né? Mas foram ditas coisas aí muito importantes. O Flávio falou aí de coisas que são essenciais. Lembrar, reverenciar a nossa grande amiga Renata, fez parte daquele grupo de dramaturgia que nós fizemos, onde o Guarnieri entrou no guarda-roupa achando que estava indo para a rua, né? Mas a briga foi entre o Plínio e o Guarnieri, né? Quem bateu? O Plínio ou o Guarnieri? Não bateu, não. O Plínio Marcos bateu no besteira. Guarnieri ou o Jean Francisco Guarnieri não, bateu acho no que o Guarnieri disse uma coisa que o Plínio não gostou. Aí o Guarnieri retrucou. Aí ele disse, eu não fico mais aqui, vou embora. Eu não falo. Aí, vou embora, tchau, até logo. Aí abriu a porta assim e entrou no guarda-roupa. Isso foi no teatro lá do Edmundo Vieira. Essa cena é genial. É genial. Né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte, é que isso que se falou aí, o Fábio falou, dos livros de dramaturgia, lembrando os livros da grande Renata, quero lembrar que a gente tem uma bibliografia de dramaturgia no Brasil que é bem importante, sabe? Além do da Renata, o Figueiredo lá, qual é o nome do dramaturgo? Guilherme Figueiredo tem um livro chamado Chantes. Um ótimo dramaturgo. Um ótimo dramaturgo. Do passado, da década de 20, 30. O próprio Boal escreveu muita coisa de dramaturgia também. Sim, sim. Né? Verdade. E agora, mas ele não escreveu um livro sobre teledramaturgia. Isso não. Sobre teledramaturgia, não, perdão. Sobre dramaturgia. Ele faltou, o Boal ficou nos devendo, ele devia voltar para fazer. Ficou nos devendo esse livro, um livro sobre dramaturgia. Não, dramaturgia. Ele tem algumas coisas nos livros dele. Tem alguns livros, juntando alguns livros. Você encontra aqui e ali alguns dados dele sobre teoria de dramaturgia. Essa área da dramaturgia é bastante rica. Eu me lembro que tem um autor francês que não é dramaturgo, mas ele é um esteta, chamado Etienne Souriau. Esse cara diz que existem 2.700 situações dramáticas. São eu já li isso em algum lugar, é curioso isso. Ele diz, não, as situações dramáticas são, aí sai enumerando. E ele usa como base para referenciar as situações dramáticas os conflitos que existem na área do zodíaco. Ele pega o horóscopo, então ele tem todo... É muito interessante. Muita coisa lá pode não ser verdade, mas pelo menos é interessante. Mas ele falava essas coisas, então tem muita gente escrevendo sobre dramaturgia. Esse Etienne Souriau está publicado em português, inclusive, uma compilação, não é muito em francês, é um catatal assim mesmo. Mas eu quero dizer o seguinte, não adianta. Com tanto livro de dramaturgia que existe aí pelo mundo, se cada uma das pessoas interessadas fosse ler esses livros, claro que seria uma grande contribuição, mas ninguém poderia imaginar que, lendo esses livros, alguém se tornaria dramaturgo. Né? Falta uma coisa essencial. Perdão, mas em português, tem muitos livros sobre técnica de dramaturgia. Técnica de dramaturgia. E quando tem, são coisas, para quem vive isso, são coisas muito discutíveis. São discutíveis. Eu já li livros da dramaturgia brasileira, sobre dramaturgia de teatro e também de cinema e às vezes até de televisão. Olha, o Doc Comparato escreveu alguns textos. Não aconselho ninguém a ler o livro que eu li. Brasileiro, mas... Não, do Doc, sim. Doc é discutível, realmente. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, lembra que não adianta ter tanto livro se falta um componente essencial, que é o lampejo, que é o talento, que é a capacidade do autor observar a realidade, se nutrir também de outras referências, né? Porque senão todo mundo seria dramaturgo, com a profusão de títulos que tem aí, seria muito fácil. E eu me lembro aqui, com isso eu termino, de uma frase, precisa do talento, né? E uma vez fizeram essa pergunta para o Noel Rosa. Aliás, o Nelson Rodrigues,
ele menciona isso em entrevista. E o Noel teria dito, olha, talento é essencial até para dar um nó na gravata. E é verdade. Se juntando todos esses tipos de dramaturgia, o conhecimento, e principalmente essa coisa fundamental que é a gente está conversando, trocando experiência. Se a gente não agrega tudo isso, uma dose de tesão, vamos usar a palavra, de tesão, de vontade de criar, sabe? E não agrega a vontade de responder a um determinado momento, né? E de querer fazer uma coisa que seja realmente... E se você não tiver o teu lampejo pessoal, vai ser difícil. Então, eu queria lembrar só isso aqui, né? Como contribuição de quem está aqui para aprender, não para ensinar. Bom, queria encerrar a noite de hoje, dizer que, assim, para mim, eu estou emocionada, que sou atriz, que já li tantas de suas peças, que estudo as suas peças. Eu realmente estou muito emocionada e feliz de ver a generosidade que vocês dois vieram aqui contar e debater um pouco da história de vocês, da pesquisa de vocês, da luta de vocês aí para fazer arte no Brasil, teatro, e agradecer muito realmente a presença de vocês aqui essa noite. Dizer que na terça-feira que vem a gente tem o Antônio Pitanga aqui para contar um pouco também das histórias deles, junto com a Roberta Carboni, e a gente vai ler um trechinho, infelizmente é só um trecho mesmo, né? Porque dá vontade de ver a peça inteira. A gente vai ler um trechinho do Se Correr o Bicho Pega, Se Ficar o Bicho Come. Então, queria agradecer. O Marcos quer falar mais uma coisinha. Mas que eu acho essencial falar isso aí também. É que... Não esqueci, não. Você tem 86 anos? Não, tenho 75, mas chego lá. Lá. 75. Brincando, você está brincando. Rapaz. Parece 85. Não, é que essa... Pois é. Beleza. Desculpa. Mas não é desculpa, não. Me sinto muito honrado com o comentário. Mas é o seguinte, primeira coisa, quando a gente pensou, há algum tempo atrás, em fazer esse encontro aqui, qual era o objetivo? Era discutir mesmo teatro, a gente precisa discutir se fazia isso no passado. De um tempo para cá ninguém discute mais. Então é importante a gente ficar aqui nesse clima fraterno, gostoso, estar discutindo coisas, né? Além de fazer isso com amigos que a gente está revendo. A gente diz, não, vamos pegar, gente, o pessoal que fez, que deixou lições aí, que a gente precisa reaprender essas lições, rediscutir esses caminhos. E eu até pensei numa coisa, nem falei para a Beca, nem para o Galera, que quando a gente criou as Memórias do Palco, abre a cortina do passado. Não sei se fui eu que dei essa ideia, você vê? Qual era? Tinha um complemento. Abre a cortina do passado para o futuro voltar, para o futuro chegar. Porque a gente precisa fazer o futuro baseado nesse grande passado que a gente tem. Então, esse mergulho no passado é para construir um futuro que eu acho que nós temos de construir. É uma construção cotidiana, mas mais do que nunca é uma coisa que a gente tem de se dedicar com afinco, sabe? É olhar esse passado para ver se a gente faz um futuro melhor para a dramaturgia, para o teatro, para a arte brasileira. Então, estar aqui com o Lauro e rememorando os amigos com quem a gente cruzou ao longo do tempo é realmente uma lição fantástica. Eu me sinto revigorado essa noite e recupero grande parte da minha memória. Obrigado a todos vocês da plateia e os criadores desse grupo. Salve as belezas desse meu Brasil, com seu passado e tradição. E salve o morro cheio de
de glória, com as escolas que falam no samba da sua história. Feio não é bonito, o morro existe, mas pede pra se acabar. Canta, mas canta triste, porque tristeza é só o que se tem pra cantar. Chora, mas chora rindo, porque é valente e nunca se deixa quebrar. Ama, o morro ama, um amor aflito, um amor bonito que pede outra história. Ama, o morro ama, um amor aflito, um amor bonito que pede outra história. Feio não é bonito, o morro existe, mas pede pra se acabar. Canta, mas canta triste, porque tristeza é só o que se tem pra cantar. Chora, mas chora rindo, porque é valente e nunca se deixa quebrar. Um amor bonito que pede outra história. Ama, o morro ama, um amor aflito, um amor bonito que pede outra história. Que pede outra história. Pois é.